eu gostaria de convidar, aqui em cima, o Danilo Zanardi. Ele é bacharel e licenciado em Física pela Universidade de São Paulo. Ele tem mestrado em Educação também pela Universidade de São Paulo. E hoje coordena a área pedagógica do ensino médio do Colégio Santo Américo. E ele vai falar para vocês sobre realidade e ilusão dos sentidos, física e biofísica dos 5 sentidos. Aproveitem. Danilo, por favor. Obrigado. Bom dia. Me ouvem bem? Tudo bem com vocês? Estão felizes, animados? Que bom. E vocês querem estudar ciência, é isso que me disseram, não é isso? É isso? Tá. Ótimo. Então, resultado de muitas horas isolado estudando física e ciência. Qual foi o resultado disso? Eu nunca beijei a minha esposa. Eu nunca vi a minha esposa. E eu nunca ouvi a minha esposa. E não se enganem aqueles que querem casar. Esse último aqui, ó, é o mais perigoso, tá? Bom, continuando. Para entender essas afirmações, a gente precisa lembrar que o mundo, a matéria, o mundo material, nosso corpo, esse passador, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, tudo isso é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, eles são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Estão lembrados disso, né? Do ensino médio? Joia. E mais ainda, é um ponto que é importante ter em mente. Um único fio de cabelo, ele é formado por aproximadamente 80 bilhões de átomos. Isso quer dizer que, se eu pegar um fio de cabelo, tem 10 vezes mais átomos no fio de cabelo do que existe ser humano na Terra. Para ter isso em mente, é muito átomo. Bom, então, se a gente parar para pensar, se tudo é feito de átomos, e se tudo é feito por essas partículas minúsculas, então, se eu pegar, por exemplo, um braço de uma pessoa, o braço não é contínuo, como pode parecer à primeira vista. Né? Se eu pegar meu braço aqui, ele é formado de minúsculas partículas, grânulos de matéria. E a gente diz, então, que a matéria ela é granular, ela não é contínua. E eu quero que vocês se atentem a um aspecto também. Ó. Notem, é claro que isso daqui é uma representação apenas, certo? Mas é importante também ter em mente que entre um átomo e outro, existe um enorme espaço vazio. Mesmo nos objetos mais densos que você possa ter em mente, entre um átomo e outro, é um enorme vazio. E aí você vai falar, bom, mas o átomo, ele tem bastante matéria. Não tem, não. O átomo, se a gente pudesse ampliar um átomo e deixasse ele do tamanho de um campo de futebol, o núcleo, formado lá pelo próton e pelo nêutron, e os elétrons girando ao redor, entre o núcleo e os elétrons, vazio. A matéria da qual a gente é formada, de acordo com a ciência, é um imenso vazio. Então, guardem isso. Isso quer dizer que essa parede aqui, que parece sólida, maciça, essa parede, né? Ela, na verdade, é um imenso vazio. Grânulos de matéria, pequenas partículas ali. E entre um átomo e outro, um imenso vazio. E dentro do átomo, um imenso vazio. Um outro contexto, um outro aspecto bem interessante. A gente pensa numa superfície, né? Essa superfície aqui, ó, ela parece lisinha, né? Não parece lisa? A gente pega a nossa pele, assim, parece liso. Ou o chão, parece liso. De acordo com a ciência, na verdade, essa superfície ela é cheia de reentrâncias, ela é cheia de saliências. Por quê? Porque ela é formada por átomos. E mais ainda, esses átomos, eles não param de vibrar. Os átomos estão em constante movimento. Não para, é incessante. Não para descansar. E eles não estão
localizados assim, de forma a formar alguma coisa lisa, uma superfície. Isso não existe. Isso a gente já vai ver o que é. Isso que parece liso. Bom, então a gente pode pensar assim, vamos pensar no tato. O que é encostar em alguma coisa? E até o Gu fez aqui a brincadeira de Aristóteles com vocês, né? Mostra, revela o que a gente vai ver aqui com o tato. O que é encostar? Aí alguém poderia pensar assim, mas espera um pouco, Danilo. Você está dizendo que tudo é bolinhas e que existe um imenso espaço vazio entre as bolinhas e que a própria bolinha é vazia? Então, se eu encostasse nessa parede aqui, eu deveria atravessar ela. Porque tudo tem um vazio aqui, um vazio, eu poderia atravessar ela. Não é? Se é tudo vazio. Então, por que a gente consegue encostar nas coisas? E por que eu não vejo essas bolinhas? Por que eu não vejo esse vazio? E por que eu encosto? É disso que a gente vai falar. O que afinal, é o toque? O que é tocar alguma coisa? Quando eu estou aproximando o meu dedo dessa parede, o que eu estou fazendo, na verdade? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, mas para entender o que é o toque, primeiro a gente precisa voltar no átomo. E vocês precisam lembrar lá do ensino médio, e vocês lembram disso, não é? Que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e a eletrosfera é formada por elétrons. Claro, uma representação simples aqui, mas todo mundo lembra que os prótons têm cargas positivas e que os elétrons têm carga negativa? Estou vendo assim com a cabeça, todo mundo lembra, né? Ótimo. E mais ainda, todo mundo deve lembrar também que cargas de sinais opostos se atraem. Lembram disso? Lembram lá da física? E também devem lembrar que cargas de sinais mesmo sinal, se repelem. Existe uma força tentando levar eles para longe um do outro. Todo mundo na mesma página, todo mundo junto. Ótimo. Aliás, é essa força positiva com negativa, essa força elétrica, né, lei de Coulomb, vocês devem ter aprendido lá, que segura o elétron orbitando ao redor do núcleo, que é positivo. É isso que forma o átomo. Tem uma carga positiva e uma carga negativa. Tudo bem até aqui? Estão lembrados? Estou lembrando coisas que vocês já sabem. Aí, o que acontece então no toque? No toque, quando eu quero tocar em alguma coisa, presta atenção aqui, eu quero tocar esse passador. Eu tenho a nítida sensação que eu estou encostando nele. Mas eu sou formado de átomos. E esse passador de slide é formado de átomos também. E aí, quando esses átomos eles tentam se aproximar, nota uma coisa, essa carga negativa repele essa carga negativa. Então, eles se afastam. O próton é até mais pesado, ele é 1836 vezes mais pesado que o elétron, mas ele também, positivo com positivo, eles querem se repelir. Eles não querem se aproximar. Existe uma repulsão enorme entre eles. Então, presta atenção no que eu vou dizer. Ainda que eu tente encostar o meu dedo nesse passador, eu tento, mas eu não consigo. Eu não consigo encostar, porque os elétrons se repelem. Aí você fala, Danilo, isso é porque você é fraquinho. Eu que sou forte, faço musculação, consigo encostar sim. Dá uma olhada e vou lá e encosto. Você é fraquinho, tá de franzino. Eu consigo. Então saiba que para a ciência, encostar não dá. Olha por quê. Ainda que você consiga vencer a lei de Coulomb da força elétrica, existe uma outra lei que entra em ação. Alguém já ouviu falar aí do princípio de exclusão de Pauli? Já ouviram falar? O que ele diz, esse princípio? Eu vou ler rapidamente aqui com vocês. Quando você comprime a matéria, você tenta forçar mais elétrons na mesma região do espaço. Só que os elétrons são férmios e obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. Não dá para isso acontecer. O efeito inevitável, se você aperta demais, o sistema não consegue empilhar elétrons nos mesmos estados. E ele começa a colocar elétrons em estados cada vez mais energéticos. E isso cria um efeito chamado pressão de degenerescência eletrônica. E o que isso quer dizer na prática? Que o sistema reage com uma tendência de descomprimir, aumentando a energia. E energia vira força, a força de volta que você sente tocar aqui. Então, não sei se vocês estão conseguindo ir para onde eu quero que vocês vão. Vocês estão entendendo? Deixa eu então perguntar, eu estou tocando isso daqui, sim ou não?
Não. Ah, então vocês estão chegando no ponto. Ótimo. Esse aqui é uma imagem para representar isso. Isso que o princípio de exclusão de Pauli diz. Tem 2 elétrons, eu consigo colocar no mesmo orbital, um com spin para cima, outro com spin para baixo. Mas se eu tentar colocar o próximo, tem uma barreira invisível, que ninguém entende por quê. É simplesmente proibido e pronto, acabou. Quem consegue fazer isso? Só a estrela de nêutrons e buraco negro. Aqui na Terra, a gente não tem força suficiente para fazer um elétron ocupar junto com os outros 2 elétrons lá. Não dá. Não dá. A gente não tem força para isso. Bom, mas então, o que é o toque? Porque quando eu vou tocar, eu tenho a nítida sensação que eu toco. Mas é isso que acontece. E aí até o professor de física de vocês, ele fala, né, que essa força do toque, ela chama força normal, não é isso? A força de contato. Mas avisa lá seu professor de física, se ele já é que ele já não sabe, ele sabe disso. Mas não tem toque. Não tem uma força de contato, porque o contato não existe. Então, bom, vamos ver então o que acontece de fato. Eu vou fazer aqui uma sequência para vocês, ó. Não é para vocês entenderem profundamente, porque para isso a gente precisaria de mais uma palestra só para isso. Mas acompanhe a sequência de eventos que acontece quando você tenta tocar um objeto. O que acontece é isso aqui, ó. Você aproxima a ponta do dedo de um objeto, e no macroscópico parece que você está encostando. Mas no microscópico não existe uma superfície lisa, é o cérebro que alisa aquela superfície. E mais ainda, né? À medida que o dedo se aproxima, as nuvens eletrônicas do dedo e do objeto entram em regime de interação. Elétrons passam a repelir elétrons do outro corpo, é o que a gente disse lá. Depois, se a aproximação aumenta, entra em cena a restrição quântica, a pressão de degenerescência do princípio de exclusão de Pauli impede empilhar elétrons no mesmo estado quântico. O sistema responde aumentando a energia e gerando resistência. O resultado macroscópico é um equilíbrio de forças. O objeto empurra o dedo de volta, força normal. E esse equilíbrio produz uma deformação mecânica na pele e dos tecidos do dedo. Chegamos até o ponto que a gente estava. Na hora que você encostou, essas forças deformaram o seu dedo, mas não fizeram ele encostar. Seu dedo deformou, e esse passador de slides deformou um pouquinho também. Mas por que eu sinto o toque? Agora, ó, fica olhando aqui, ó, olha por que você sente o toque. Ó. Essa deformação ativa mecanorreceptores na pele, receptores de pressão, toque e vibração. Os receptores convertem deformação mecânica em sinal elétrico, transdução. Isso gera potenciais de ação sensoriais. Os potenciais viajam pelos nervos periféricos até a medula espinal, sobem por vias ascendentes até o tronco encefálico e tálamo. Chegam ao córtex somatosensorial primário, onde são organizados em mapas corporais. A partir daí, redes associativas integram o sinal com contexto e memória, que o Gustavo falou lá, depende muito do contexto. E então surge a experiência consciente do toque, pressão, textura, dureza, temperatura, localização, uma experiência interna construída pelo sistema nervoso. É muita coisa que acontece. E não é que eu queira que vocês saibam em detalhes tudo isso que acontece, mas o resultado final vocês precisam saber. Qual é o resultado final? Que o toque é uma experiência interna, construída pelo sistema nervoso. E até eu fiz aqui 2 videozinhos para tentar mostrar, ilustrar isso rapidamente, porque isso é muito rápido, você encosta, já sente. Dá uma olhada aqui nesse vídeo. Ó. Tocou, na hora que você tocou, produziu um sinal elétrico, ele vai pelos nervos, e depois dos nervos, ele caminha pela medula, chega no cérebro, e é aqui, ó, que você sente o toque. É no seu cérebro. Portanto, olha lá, ó, de acordo com a ciência, que vocês querem aprender cada vez mais, a sensação do toque é real. Não existe o conceito de superfície lisa, não existe o conceito de distância zero entre os objetos que se tocam. Nenhuma parte material de qualquer um dos objetos realmente encostou em nenhuma parte material do outro objeto tocado. Não tem nada de matéria do meu dedo que encostou em nada de matéria desse passador. Isso não existe.
Bom, a sensação do toque acontece dentro do cérebro, fruto de reações bioquímicas e de impulsos que se propagam por neurônios. E por uma questão prática, e aqui é muito legal, ó, por uma questão prática, os cérebros nos faz acreditar que o toque aconteceu na região tocada. Só que não aconteceu. E, conclusão, o toque ou encostar não existe no mundo real, e sim dentro de nós. A gente tem a sensação que o toque está acontecendo aqui. É o cérebro, ele precisa te fazer acreditar que o toque está acontecendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão entendendo onde que o toque aconteceu. No cérebro. Ele não está aqui, ele está no cérebro. E o teu cérebro te engana achando que está aqui. Portanto, eu só posso concluir. Qual é o resultado de muitas horas isolado estudando física e ciência? Eu nunca beijei a minha esposa. Certo? Eu já toquei na minha esposa? Não, eu nunca beijei minha esposa. Mas aí alguém poderia falar assim, Danilo, mas você também afirmou lá que você nunca viu a sua esposa. Então, vamos falar sobre isso. Visão. Bom, para falar sobre visão, primeiro, você precisa lembrar que a luz é o que nos permite ver. E a luz, ela é formada, a luz é uma onda eletromagnética. Vocês também devem ter aprendido isso na escola. É uma onda eletromagnética, assim como ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Mas a luz que o cérebro consegue resolver é a luz visível. Estão lembrados lá da escola? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, não é assim? A luz que permite com que a gente veja as coisas. E, só uma curiosidade para vocês sabiam que a luz que a gente emite do nosso corpo é o infravermelho? Né? Vocês sabem disso, né? Mas o infravermelho a gente não vê. A gente usa da luz visível. A luz visível a gente não emite, a gente emite infravermelho. Bom, continuando. Uma outra maneira de entender a luz é que ela é formada, uma outra maneira de entender a luz é que ela é formada por partículas de luz, os fótons. Um jeito bom de entender isso é assim, a luz, a onda eletromagnética, ela se propaga como onda e ela interage como partícula, e essas partículas de luz são denominadas fótons de luz. Bom, continuando, então o que acontece quando eu vejo um objeto? Olha lá, ó. Venham comigo, vamos ver o que é ver. Vamos ver o que é ver, presta atenção. Tem um objeto qualquer, a luz visível, ó, presta atenção aqui, a luz visível bateu no objeto, refletiu no objeto e chegou no meu olho. Tudo bem até aqui? Tá. Eu já vi? Não. Ainda tem alguns processos daqui para trás, é isso que a gente vai ver agora. Mas nota alguns aspectos importantes. Não é a luz do objeto que chegou no meu olho, é a luz do ambiente que bateu no objeto e chegou no meu olho. E aí, de novo, acontece uma sequência de eventos, pessoal, magnífica. O nosso corpo, o nosso sistema sensorial é magnífico. Eu vou ler para vocês rapidamente o que acontece depois que a luz entra no olho. Olha só, sigam aqui. Uma fonte de luz ilumina o objeto absorve parte das frequências e reflete outras. Esses fótons refletidos viajam pelo espaço até seu olho, a luz entra pela córnea, passa pelo humor aquoso, atravessa a pupila, o cristalino, comprimido ou esticado pelos músculos ciliares, ajusta o foco num processo de acomodação. A luz atravessa o humor vítreo, formando um padrão óptico invertido e projetado na retina. Quem já teve ótica aí, o professor fala que formou uma imagem invertida na retina, é esse padrão aí. E na retina, fótons ativam pigmentos visuais em cones e bastonetes, é a fototransdução. Essa ativação dispara uma cascata bioquímica que se transforma em energia luminosa em sinais elétricos. A luz se transforma em sinais elétricos. A retina já processa parte da informação, contraste, bordas, movimento, e as células ganglionares disparam potenciais de ação, o código que sai do seu olho em direção ao cérebro. E então,
Esses potenciais de ação viajam pelo nervo óptico e no quiasma, parte das fibras cruza para o outro lado, organizando os campos visuais. O sinal passa pelo tálamo, segue radiações ópticas até o córtex visual primário. A partir daí, o cérebro processa formas, contornos, profundidade, cor e movimento. A informação é integrada com a memória, expectativa e contexto. Por isso que vocês não entenderam a imagem do Gustavo, lá no começo, porque ele tentou colocar com o contexto e deu alguma coisa errada com aquela escada ali. E então surge a experiência consciente do objeto visto. E aqui a gente pode acalmar. Objeto visto. Uma imagem interna construída pelo sistema nervoso. Essa imagem não está lá fora. Ela é atividade neural em você, que o cérebro projeta como se estivesse no mundo. Então, pessoal, quando eu vejo uma cadeira como essa, por exemplo, o que está acontecendo? Ó, aqui junto comigo. A luz do ambiente bate na cadeira, entra no meu olho, e o meu olho é uma máquina tão sofisticada que transforma essa luz em sinais elétricos que caminham pelo neurônio até o córtex visual e formam a imagem da cadeira vista. Tem uma coisa importante aqui, ó. De acordo com a ciência, portanto, a experiência da visão é real, mas o objeto é feito de átomos, mas você não vê. Mais ainda, os átomos vibram e você não vê. A radiação que o objeto emite em maior quantidade é o infravermelho, mas você não vê. A luz que te permitiu ver foi luz refletida no objeto, ou seja, não era luz própria, não era luz dele. E na retina a luz desaparece e se transforma em sinais elétricos, potencial de ação, que caminham para o cérebro. E ao receber esses sinais elétricos, o cérebro recria a projeção da retina em uma imagem. E aqui é importante, ó, e te faz acreditar que essa imagem está localizada no lugar para o qual você está olhando. Só que não. Ou seja, te faz acreditar que essa imagem é de fato este objeto que se encontra na sua frente para o qual você está olhando. Só que não. Vocês conseguiram captar? Vem comigo aqui, ó. Eu estou olhando esse objeto, mas o que eu estou vendo não é ele. O que eu estou vendo está onde? Por favor, onde que está o que eu estou vendo? Dentro do meu cérebro. Ele eu não vejo. Portanto, qual que é o resultado de muitas horas estudando física e ciência? Eu nunca vi a minha esposa. Não é? Não estava mentindo quando eu disse isso para vocês. E isso serve para os 5 sentidos. A gente não vai se estender aqui, mas serve para os 5 sentidos. E aqui é curioso, né? O quanto o objeto visto, ou seja, aquilo que vejo, revela do objeto real. E quem garante que o objeto que eu vejo é igual ao que você vê, já que o que você vê está dentro da sua cabeça e o que eu vejo está dentro da minha. E aí tem uma frase que ficou famosa, ó, em 1963, John Eccles, né, ele é prêmio Nobel de Fisiologia, e ele já dizia isso. Ó, dá uma olhada. Eu gostaria que vocês compreendessem que no mundo real não existem cores, não há texturas, não há aroma, não há o belo e nem o feio. Nenhuma qualidade. É em algum lugar dentro de nós que tudo acontece. Legal, né? 1963. Então, é natural que surja a pergunta: o que, afinal, é o real? Muito obrigado, pessoal.